Olá! Quando a gente pensa na ligação entre violência doméstica e o risco de suicídio, estamos falando de uma crise de saúde pública seríssima. Só que tem um lado dessa história que quase nunca é contado, que fica meio escondido, a experiência dos homens. E é justamente nessa realidade, uma realidade bem complexa e muitas vezes silenciosa, que nós vamos mergulhar hoje para entender melhor essa conexão. Para a gente organizar o nosso papo, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no lado invisível da violência por parceiro íntimo, a tal da VPI. Depois, vamos ver como a ciência foi atrás de respostas, o que ela descobriu, o que ainda está faltando saber, e no final a gente amarra tudo com os pontos mais importantes para levar dessa conversa. Bom, vamos lá. Para começar a entender essa ligação, a gente precisa primeiro ter uma ideia do tamanho de cada um desses problemas sozinhos. De um lado, o suicídio. Do outro, a violência por parceiro íntimo. Mais de 720 mil. Esse é um número de vidas que o suicídio leva todo ano no mundo. É um número que choca e que já mostra o tamanho da crise que a gente está enfrentando. Esse é o nosso ponto de partida. E o que é exatamente essa tal de VPI? Bom, a definição é bem direta. É qualquer comportamento dentro de um relacionamento que causa algum tipo de dano, seja físico, sexual ou psicológico. Isso inclui desde a agressão física mais óbvia até coisas como coerção sexual, abuso psicológico e aqueles comportamentos controladores, sabe? Olha, por muito tempo, desde os anos 70, a pesquisa sobre VPI foi moldada, e com toda razão, pelos movimentos feministas, que jogaram luz sobre a violência que as mulheres sofriam. Esse foco foi e continua sendo super necessário e acabou direcionando o debate público e acadêmico para as mulheres como as principais vítimas. É exatamente aqui que a nossa conversa dá uma virada. Se o foco tradicionalmente foi esse, o que a gente sabe sobre a experiência dos homens? Essa pergunta é o que nos joga direto para o centro do que a gente vai explorar a partir de agora. Então, como é que a ciência está tentando responder essa pergunta? Para entender isso, vamos dar uma olhada de perto no estudo que serve como base para toda essa nossa análise. Toda a nossa discussão de hoje vem de um artigo científico com um nome bem específico: Comportamento suicida entre vítimas e sobreviventes masculinos de violência por parceiro íntimo, uma revisão de escopo. É ele que vai nos guiar pelo que a ciência já descobriu sobre esse tema. E o que significa esse termo revisão de escopo? Pensa assim, é como se os pesquisadores tivessem criado um grande mapa de tudo que já foi publicado sobre esse assunto. O objetivo não é chegar a uma resposta final, mas sim entender o que a gente já sabe, o que a gente ainda não sabe e para onde as próximas pesquisas precisam ir. E o trabalho foi pesado, viu? Os pesquisadores começaram com mais de 5.600 estudos. Daí eles foram aplicando uma série de filtros e critérios, até chegarem a apenas 25 trabalhos, os mais importantes para a análise final. Isso só mostra um nível de rigor e seriedade da investigação. Certo. Agora a gente chega no coração da nossa discussão. Afinal, o que esses 25 estudos, quando analisados em conjunto, revelaram sobre a ligação entre homens que sofrem VPI e o risco de suicídio? A análise desses estudos trouxe à tona três grandes temas. O primeiro fala sobre as diferenças de gênero e como a violência afeta o risco de suicídio. O segundo foca em um período bem específico, a violência no namoro durante a adolescência. E o terceiro tema olha para a experiência dos homens já adultos. E aqui, olha, os pesquisadores encontraram umas diferenças bem importantes. No caso dos homens, o abuso físico apareceu com uma ligação mais forte com pensamentos suicidas. Uma hipótese para isso é que, se agredido fisicamente, bate de frente com aquelas normas sociais do que é ser homem, sabe? E isso acaba gerando uma vergonha imensa que impede de pedir ajuda. Já no caso das mulheres, a conexão mais forte apareceu com o abuso emocional. Agora, quando a gente olha para os adolescentes, surge um dado bem interessante. O abuso psicológico, sabe, coisas como insultos, humilhação, intimidação constante, mostrou ter um impacto até maior do que a violência física, estando mais ligado a comportamentos de automutilação. E isso foi observado tanto em meninos quanto em meninas. E aqui está um número que ajuda a gente a quantificar o problema no mundo adulto. Em estudos feitos nos Estados Unidos, algo entre 18% e 24% dos suicídios de homens tinham, entre os fatores, algum tipo de problema de relacionamento, como conflitos, divórcio ou um término. Isso mostra a dimensão real do impacto.
E para dar uma voz humana para esses números, olha só essa citação. É de um sobrevivente em Bangladesh. Ela é muito forte porque ilustra perfeitamente como a sensação de ter falhado em cumprir papéis culturais, como de provedor, de chefe de família, pode levar a um desespero tão grande, a um sentimento de derrota total. Ok, mas tão importante quanto o que a pesquisa encontrou é o que ela mostrou que a gente ainda não sabe. Quais são as grandes perguntas que continuam no ar? Uma das maiores lacunas, sem dúvida, é geográfica. Dá uma olhada. Mais da metade dos estudos vem dos Estados Unidos. 80% do total vem de países de alta renda. O que isso quer dizer? Que o nosso entendimento do problema tem um viés ocidental muito forte e talvez não represente a realidade de outras culturas. E não é só o viés geográfico. Tem outros pontos cegos importantes. Por exemplo, a maioria dos estudos é como uma foto de um momento só. Eles não acompanham as pessoas com o tempo para ver causa e efeito. Também faltam mais relatos em primeira pessoa, ouvir mais as histórias. Aquela situação complexa de alguém ser vítima e agressor ao mesmo tempo também é pouco explorada. E as experiências de homens de minorias sexuais e raciais, essas são quase invisíveis nas pesquisas. Então tá, depois de olhar tudo isso, o que a gente pode tirar de lição? Na prática, por que é tão importante entender essa conexão? Se for para guardar algumas ideias centrais, que sejam estas 4. Primeira, conflito no relacionamento é um grande sinal de alerta. Segunda, o estigma sobre masculinidade é uma barreira gigante que impede os homens de pedirem socorro. Terceira, a falta de relatos significa que muitas chances de ajudar são perdidas. E por fim, os serviços de apoio precisam se adaptar para acolher melhor as necessidades específicas dos homens. E a gente termina com uma pergunta que fica para todo mundo refletir. A pesquisa aponta para uma necessidade clara de mudança, né? A questão, no fim das contas, não é só sobre os homens. O grande desafio é como é que a gente constrói sistemas de saúde e de apoio que sejam de fato inclusivos e que funcionem de verdade para qualquer pessoa que sofra abuso, independentemente do gênero. Esperamos que essa análise tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza a um tema tão importante e delicado. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.